Bom, então, hoje vamos dar uma olhada aqui em texto narrativo. Né? A gente já tinha olhado a tipologia descritiva, ou seja, a descrição, que é quando nós tentamos, quer dizer, quando nós tentamos não, quando nós construímos por meio do uso da linguagem verbal, das palavras, uma imagem de alguma coisa. Ou seja, ao invés de eu ir lá tirar uma foto, fazer um desenho, pintar um quadro, eu construo aquela imagem com palavras. Isso é o que nós chamamos de descrição. É eu mostrar com palavras o que está em determinada imagem. Pode ser descrição de uma pessoa, pode ser descrição de um cenário, né, de uma paisagem. E a descrição, vocês viram na aula, ela pode ser também do interior da pessoa. Pode ser uma descrição subjetiva, de uma questão psicológica, né, de como aquela pessoa está se sentindo, mostrando mesmo o estado de espírito, de ânimo daquela pessoa. Isso é a descrição, que é um dos tipos textuais. O segundo que a gente vai dar uma olhada é a narração, ou seja, o texto narrativo. A descrição e a narração, elas aparecem juntas em vários gêneros textuais, como no romance, por exemplo. O que é o romance? O romance é uma narrativa longa, que ela tem vários núcleos de personagens, e ela, em geral, se passa num tempo longo, né? Numa linha temporal um pouco mais longa. Então, por exemplo, de livros aí que vocês conhecem, o Harry Potter é um romance, tá? O Senhor dos Anéis é um romance, tá? Romance não é só uma história romântica, pode ser também. Só que o romance é o gênero, tá? Que tem uma forma específica. Dentro de um romance, nós temos tanto a narração, que é a história sendo contada, quanto a descrição. Por exemplo, a descrição de um personagem ou de um cenário que está dentro daquela história. Só que descrição e narração são tipos textuais diferentes, ou seja, eles têm sequências linguísticas diferentes, uma organização diferente. A descrição, como eu disse, ela vai se valer de determinados mecanismos que vocês podem ver na videoaula ali, texto descritivo, né? Ela tem alguns recursos linguísticos que têm esse objetivo que eu falei para vocês, que é construir uma imagem, né, por meio do uso das palavras. Já o texto narrativo, ele é um texto que se organiza de forma progressiva, ou seja, nós temos acontecimentos que se passam dentro de uma linha temporal, tem uma sequência temporal, né? Ou seja, tem o antes, o agora e o depois, né? Claro, estou falando assim grosso modo, né? Vocês sabem, aí quem lê bastante sabe que a maioria das narrativas, né, se passa em geral no passado, né? Ou no máximo tem uma narração assim no presente, né? Mas essa sequência temporal, né? Tipo, a sequência dos acontecimentos, ela é importante, ela é o que marca uma narrativa. Então, uma narrativa ela vai mostrar as mudanças de estado que ocorrem, seja com objetos, com pessoas ou com cenários no decorrer do tempo. E para isso, uma narrativa vai se valer do uso de verbos de ação, principalmente. Lembre-se, a descrição vai utilizar os verbos de ligação, os verbos de estado, né? Já a narrativa vai usar os verbos de ação, os verbos que indicam algum acontecimento, certo? Que indicam que algo aconteceu. Então, essa é a marca principal da narrativa, do texto narrativo. A narrativa tem alguns elementos específicos que fazem parte da sua organização. Eu destaquei aqui 7, né, que a gente poderia aí citar. Né? Nós temos o narrador, que é aquele que narra os acontecimentos, que conta os acontecimentos. E nós temos ali juntinho com o narrador o foco narrativo, que é a perspectiva a partir da qual os fatos são narrados. Por exemplo, um narrador em primeira pessoa, que é o personagem principal, né, que é o narrador protagonista. Ele é um narrador, né, aquele que conta os acontecimentos, e o foco narrativo dele é em primeira pessoa, e ele é o protagonista da história, ele narra a partir dessa perspectiva, entenderam? Então, depois, quando eu for falar do narrador, eu vou falar do foco narrativo junto, porque eles caminham lado a lado, tá? Depois nós temos os personagens,
que são aqueles que participam dos acontecimentos narrados, né? Aí, como eu acabei de falar, o narrador pode ou não ser um personagem da história. E aí, hoje, nessa aula, eu vou falar da parte do narrador, do foco narrativo e dos personagens. Aí depois, na próxima, eu vou falar desse restante, que também é bem importante. Nós temos o tipo de discurso, que é como aparecem as falas dos personagens da narração. Exemplo, então, quando diretamente a fala do personagem, temos o discurso direto. Quando a fala do personagem aparece no meio da voz do narrador, temos o discurso indireto. Então, depois eu vou explicar melhor cada um deles na aula seguinte, né? Temos o enredo, que é a história em si, né? Aquilo que é narrado, né? Isso se chama enredo. E aí temos o espaço e o tempo, né? O espaço é o lugar ou os lugares onde se passam os acontecimentos narrados, e o tempo é bem óbvio, né? Quando eles acontecem, né? O espaço e o tempo, eles podem ser bem identificados, né? Por exemplo, sei lá, uma história que se passe em Araraquara, no campus do Instituto Federal. O espaço está bem identificado. No ano de 2020, o tempo foi bem identificado. Ou eles podem ser apresentados de forma mais genérica, né? Como acontece nos contos de fada, por exemplo, né? Que fala, era uma vez em um reino muito distante, né? O espaço aí está colocado de forma genérica e o tempo também, né? Nós não temos a marcação do ano em que acontece, nem nada. Então, eles podem ser definidos ou mais genéricos, né? Indefinidos. Vamos dar uma olhada, então? Acho que eu separei aqui narrador e foco narrativo e personagens hoje, porque a parte do narrador é um pouco longa, tá? Então, eu vou falar agora um pouco para vocês dos tipos de narrador. Ou seja, o narrador em relação ao foco narrativo a partir do qual ele narra, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, o narrador com foco em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele narra os acontecimentos assumindo-se como um indivíduo, que pode ser um indivíduo que participa da história, e aí, no caso, ele é um narrador-personagem, ou um indivíduo que não participa, ele só está vendo o que está acontecendo e relatando para nós, mas se assumindo como uma pessoa, assumindo a sua voz, né? Por exemplo, eu vi que tal coisa aconteceu no ano tal, foi meu pai quem fez, blá, blá, blá. E aí ele vai contando sem participar. Ele observa, mas ele fala em primeira pessoa. Ele se coloca como um indivíduo que ou conhece aquelas pessoas de alguma forma ou teve acesso ali, certo? A eles, pelo menos. Então, esses são os narradores em primeira pessoa. É óbvio que o que marca uma narração em primeira pessoa é o uso de verbos e pronomes em primeira pessoa, né? Certo? Aí nós temos dois tipos de narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, que é aquele que narra e participa como um personagem da história, da narrativa. E esse personagem pode ser um protagonista, né, que nesse caso nós temos o narrador personagem protagonista da história, ou um personagem secundário, também chamado de coadjuvante, tá? E nós temos também o narrador observador. Alguns autores dizem que o narrador que é um personagem secundário, coadjuvante, ele já é um narrador observador. A gente vai considerar aqui que o narrador observador é aquele que não participa dos eventos que acontecem na narrativa, tá? Ele está observando, está assumindo uma voz em primeira pessoa, mas ele não é um personagem, ele não atua na ação, tá? Ele fala da perspectiva dele, mas ele não atua. Então, ele é um narrador que narra sem participar, mas o faz na primeira pessoa, assumindo a voz de narrador e sua existência como indivíduo ao mesmo tempo, tá? Então, esses são os dois tipos de narrador em primeira pessoa. O personagem, que é aquele que tanto narra quanto atua nos acontecimentos da narrativa, e o observador, que ele, né, se assume como indivíduo, mas ele não participa como um personagem atuante mesmo. E ele usa a primeira pessoa. E aí nós temos o narrador em terceira pessoa.
O narrador em terceira pessoa, ele é aquele que vai narrar os acontecimentos sem se colocar como um indivíduo. Ele é como se fosse uma entidade. Ele é só uma voz que vai contando o que acontece, sem dizer, eu vi isso daí, eu estou contando essa história, né? Eu testemunhei, ou alguém me contou isso. Ele simplesmente narra, né? Ali é quase como se fosse, se você está assistindo um filme e você vai vendo as cenas e as ações, né? É como se fosse uma voz narrando aquilo, né? Só que sem participar, sem ser personagem, sem nunca aparecer, sem estar em primeira pessoa. O uso dos verbos na narração em terceira pessoa, obviamente, vai ser o uso dos verbos na terceira pessoa. Aqueles que a gente faz com ele, ela, né? Enfim, na conjugação lá, aqueles da terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Essa narração, ela é mais objetiva em geral, né? Não sempre, claro, mas em geral, e distanciada. Por quê? Aquele que narra, o narrador, ele não está em nenhuma posição ali dentro da narrativa, certo? Na narração em terceira pessoa, nós temos dois tipos também. Temos um narrador observador, que é o narrador observador em terceira pessoa. Ele narra sem participar também, mas faz isso na terceira pessoa. Ou seja, é aquela voz que vai narrando tudo o que acontece, mas só traz para o leitor os acontecimentos, os fatos aos quais ele tem acesso, tá? Ele não fala sobre aquilo que ele não está vendo. E o narrador onisciente quer dizer aquele que sabe tudo, né? Então, o narrador onisciente é aquele que tem acesso a tudo que se passa em todos os espaços da narrativa e na mente de todos os personagens. Sabe aquele que você está lendo e aí no meio da narração ele coloca o que tal personagem pensou ou está pensando? Esse é um narrador onisciente. Ele tem acesso a tudo o que acontece, tá? Ele é tanto onisciente quanto onipresente, né? Ele está em todos os espaços da narrativa, beleza? Então, esses daqui são os tipos de narrador e foco narrativo, né? Fiquem tranquilos na questão de anotar, porque depois que a gente vê tudo, né? Ou seja, o dessa semana e da semana que vem, aí eu vou subir os slides junto ali para vocês darem uma olhada, tá? Exemplo de cada um deles. Então, primeiro um exemplo de narrador personagem, que é um narrador em primeira pessoa. Trouxe um trecho do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, para vocês. Então, olha só, uma parte só, né? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei, olha aqui, o encontrei, verbo na primeira pessoa, já uma indicação do narrador, né? Em primeira pessoa. Encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço da vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, olha só, temos um narrador aqui que ele está participando, ele está atuando dentro do evento que ele está narrando. Então, é um narrador personagem, beleza? Ele participa da ação, do acontecimento. Um exemplo aqui agora é do narrador em primeira pessoa, mas fazendo o papel de observador, tá? Aqui eu trouxe o trecho de um romance francês que chama Madame Bovary, do escritor Gustave Flaubert. Então, olha só, aqui nós temos um narrador que ele é um indivíduo, ele está ali, só que ele não participa ativamente dos acontecimentos. A gente nem chama ele de personagem porque ele nem atua, ele só está olhando. Tínhamos o hábito, ao entrar na sala de aula, de atirar no chão nossos bonés para termos em seguida as mãos mais livres. Era preciso, já na soleira da porta, lançá-los embaixo do banco, fazendo-os bater na parede, levantando muita poeira. Era aquele o estilo.
Porém, ou porque não tivesse notado a manobra, ou porque não tivesse ousado se submeter a ela, o novato não tinha ainda o boné sobre os joelhos quando a prece já terminara. Era uma daquelas peças compósitas, onde se encontram elementos da barretina de pele, da chapska, do chapéu redondo, do boné de lontra ou do gorro de algodão. Uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem profundidades de expressão como o rosto de um imbecil. Levante-se, disse o inspetor. Ele se levantou, seu boné caiu. Toda a classe pôs-se a rir. Levante-se, repetiu o professor, e diga-me o seu nome. O novato, tomando então uma resolução extrema, abriu desmesuradamente a boca e lançou a plenos pulmões, como se estivesse chamando alguém esta palavra. Charles Bovary. Então, olha só. Como notamos a primeira pessoa? Aqui nesse primeiro parágrafo, que nós percebemos que o narrador está nessa sala de aula e ele fala sobre algo que era um hábito. A partir daqui do segundo, ele vai narrar, então, o que aconteceu com uma outra pessoa. Temos dois personagens, né? Esse novato e o inspetor. Os outros apenas observam, né? Então, ele faz aqui uma descrição, né? No segundo parágrafo, e depois a gente entra na ação que se dá nesse diálogo e no ato aqui que o novato faz. Então, aqui nós temos um narrador observador em primeira pessoa, entenderam? Esse tipo, pessoal, ele é bem menos comum, tá? Os mais comuns são o narrador personagem, né? Em primeira pessoa, e o narrador observador ou onisciente em terceira pessoa, certo? Olha aqui, então, um exemplo de narrador observador em terceira pessoa, um trecho do romance O Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Diz assim, o sol estava começando a baixar a luz... o sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Até agora não tinha encontrado viva alma na estrada. Já estava andando havia 1 hora ou mais quando Sam parou por um momento, como se escutasse algo. Olha só, o narrador só fala, ele parou como se escutasse algo. Não fala o que ele estava pensando, o que ele escutou, ou muda o foco da narração e já vai falar o que estava vindo lá, né? O que era isso que eles estavam escutando, mas que eles ainda não sabem o que é. O narrador, ele só nos dá a perspectiva do que o personagem encontrou, mas ele não participa, então ele não é personagem, o narrador, né? E ele também não narra a partir da perspectiva dele como indivíduo, é só uma voz que está contando para nós. Por isso que é um narrador em terceira pessoa, vocês veem pelo uso dos verbos, e por isso ele é observador, ele não está entrando na cabeça dos personagens ou nos relatando outros acontecimentos fora da cena que ele está observando agora, tá? Estava agora em terreno plano, e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta através de um capinzal salpicado de árvores altas. Então, pelo menos, não que esse romance todo tenha um narrador observador, às vezes assume uma forma onisciente, mas esse trecho tem um narrador em terceira pessoa que é observador, ele só narra o que ele vê. Olha a diferença para o narrador onisciente em terceira pessoa, que é aquele que sabe o que os personagens estão pensando e sabe o que acontece com todos os personagens. Esse é um trecho, então, do romance As Horas, de um escritor chamado Michael Cunningham. Clarissa fica ali parada com uma sensação de culpa. Olha só, então a sensação de culpa, ele já percebe o subjetivo, o que a pessoa está sentindo, né? Já é onisciente. Com as flores no braço, torcendo para que a estrela apareça de novo, constrangida com seu interesse. Ela não é dada a bajular celebridades, não mais do que a maioria das pessoas, mas não consegue evitar a atração exercida pela aura da fama, mais do que fama, imortalidade mesmo. Então, olha só, a atração também exercida pela aura da fama também é uma outra característica ali subjetiva. Também é algo que o narrador tem acesso, tendo acesso à mente da personagem. Clarissa se deixa ficar ali parada, tola como qualquer fã, por mais alguns minutos na esperança de ver a estrela surgir. Sim, só mais alguns minutos antes que a humilhação se torne simplesmente demais. Depois de alguns minutos, quase 10, embora deteste admiti-lo, parte de supetão, indignada. Então percebam,
os sentimentos do personagem é mostrado, mas não pela voz, são mostrados, mas não pela voz do personagem, sim do próprio narrador. Por quê? Ele é onisciente, ele tem acesso ao que o personagem sente, fala, né? E, enfim, a todas as impressões que esse personagem tem. Beleza? Esses são os tipos, então, de narrador e foco narrativo. Aí, pessoal, para terminar, vou falar um pouco dos personagens só. É bem mais tranquilo, tá? Nós temos dois tipos de personagem, que são os protagonistas. O protagonista é o personagem central da narrativa. Pode ser um, ou às vezes mais de um. Às vezes nós temos um núcleo ali com alguns protagonistas. E nós temos os secundários, ou coadjuvantes, né? Que são aqueles que não são os personagens principais, né? São apenas personagens de apoio na narrativa, tá? E aí, quanto às características de formação desses personagens, pessoal, eles podem ser definidos de duas formas. Nós temos os personagens planos e os personagens circulares. O personagem plano, ele cumpre um papel específico, né? A gente chama ele de uma caricatura, né? Um personagem caricato. Em geral, não importam as características psicológicas desse personagem e também não nos importa tanto o desenvolvimento dele como indivíduo, porque muitas vezes ele nem tem esse desenvolvimento como indivíduo, certo? Ele é simplesmente um personagem que cumpre uma função. E o personagem circular, ele é aquele que sofre alteração nas características psicológicas e tem uma trajetória como indivíduos, né? É aquele personagem que muda com o decorrer da narrativa. Ele sofre uma mudança. Pode ser no seu estado de espírito, no seu jeito de ver o mundo, na sua forma de agir. Beleza? Exemplos de personagens planos, pessoal, são os personagens dos contos de fadas, voltando a eles. Os príncipes encantados, por exemplo. Eles são apresentados daquela forma e eles nunca mudam, né? Porque são personagens planos. E as princesas também, né? Agora, se a gente pega algum livro mais atual, um romance mais moderno, até mesmo um conto, né? Ou filmes, nós temos personagens que o comportamento deles vai se modificando de acordo com a sequência da ação, do tempo, né? Como é mais comum acontecer com a gente, né? Com os seres humanos. Então, esses são os personagens circulares, aqueles que sofrem alterações, que sofrem mudanças, beleza? Então, basicamente,